Feliz sábado, meus irmãos. Aqui a igreja está muito chique com esse microfone aqui. Eu estou me sentindo até um apresentador de programa de televisão. Que Deus abençoe este culto dessa manhã. Que Ele possa nos usar mais uma vez para falar das coisas que são próprias dEle. E que os irmãos saiam daqui hoje alimentados. Mas talvez você não saiba quem eu sou. Talvez seja a primeira vez que você esteja vendo o meu rosto. E é porque eu sou da igreja de Queimadas, da Central de Queimadas. Me chamo Felipe. E já vim aqui à igreja algumas vezes, mas não foi com muita frequência. Então talvez você não me reconheça assim. Mas, de certa forma, eu tenho algumas raízes nesse lugar, né? Porque os meus pais se batizaram aqui. Os meus pais eles já têm décadas aí na igreja. Eu tenho a honra de ser o bisneto do primeiro adventista da Paraíba. E meus pais se batizaram aqui. Então, de uma maneira ou de outra, eu tenho raízes aqui. O meu tio Rogério que está ali, para quem não conhece, eu sou sobrinho de Rogério, tenho essa honra. E aqui também é raiz por conta dele, porque ele desenvolveu todo o seu ministério de pregação aqui. E eu posso confessar para os irmãos que me sinto confortável de estar aqui nesta manhã, não falando somente para vocês, mas para quem está em casa acompanhando. E aqui também foi o lugar que Deus escolheu para me apresentar uma pessoa muito especial, que Ele escolheu para ser a minha companheira. Eu sou o namorado da Emily, ela que acabou de cantar aqui. E, para mim, ela é a prova de que os planos de Deus são perfeitos e que nós precisamos descansar nele. E, mesmo com pouco tempo juntos, eu já posso dizer que a amo de verdade. E, enfim, estou muito honrado de pregar para ela também. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos para o sermão. O título do sermão de hoje é Aprenda a descansar nos propósitos de Deus. Descansar no propósito. Esse é o tema. E a pergunta que eu faço inicialmente, para que a gente faça uma reflexão é: qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida? Reflita aí. Busque aí na sua cabeça qual é o propósito da sua vida. Ou eu posso refazer essa pergunta. Talvez você ainda não saiba qual é o propósito da sua vida. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Irmãos, muitas pessoas não sabem qual é o seu propósito de vida, principalmente hoje em dia, em que nós vemos uma sociedade completamente afastada de Deus. As pessoas perderam um pouco a noção de qual é o seu propósito aqui. E isso gera nas pessoas uma série de problemas psicológicos, como a ansiedade, como a depressão. Vivemos com uma sociedade doentia, principalmente porque não sabe qual é o seu propósito. Isso inquieta a vida das pessoas. Até porque, meus irmãos, sabe quem é que revela o propósito para nós? Sabe quem revela o propósito para mim e para você? É Deus. Ele que tem essa informação preciosa para a gente saber o que é que a gente veio fazer aqui. Qual é a razão da minha vida? Qual é o meu propósito? E se você não sabe ainda qual é o seu propósito, é bem simples saber. Basta perguntar a Deus. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? As nossas orações, elas devem ser muito sinceras a Deus. A gente precisa abrir o jogo com Ele. E de repente você não sabe ainda o seu propósito, a razão do que você está vivendo, não tem ainda seus objetivos traçados. E a pergunta que você precisa fazer para Deus é: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? E descansar, porque Ele responde, irmãos. Ele me respondeu. E isso faz toda a diferença na vida de qualquer um. De uma forma ou de outra, o Senhor responde. E você descobre qual é o seu propósito de vida. E depois que você descobre o propósito da sua vida, a vida fica completamente diferente. Porque agora você já sabe o fim. Você já sabe o fim da história. Deus já te revelou o fim da história.
Quando a gente sabe o fim da história, fica mais tranquilo viver a vida. E a gente precisa da confiança de Deus, em Deus, para acreditar que o fim da nossa história vai ser a realização do nosso propósito. Agora, existe um grande problema nessa história, que é, talvez você saiba qual é o seu propósito, qual é o fim da sua história, mas você ainda não sabe o meio. Qual é o meio da minha história? O que é que vai acontecer nessa jornada que eu vou passar na minha vida? E, assim, se a gente for pegar aplicações fora da vida cristã, por exemplo, em filmes, em novelas, a gente sabe que no meio da história, sempre parece que o vilão está ganhando, né? Já percebeu? Já prestou atenção nisso? A história vai se desenrolando e parece que quem vai ganhar é o vilão. No meio da história, a gente tem essa impressão, que o mal vai prevalecer. Toda história é assim, seja em livro, em cinema, qualquer história, no meio dela, aparentemente o vilão vai vencer, o mal vai vencer. E não é diferente na minha e na sua vida. O meio da nossa história vai ser cheio de problemas, de adversidades, de angústias. O diabo vai a todo momento tentar ferir a nossa paz de espírito, porque ele sabe o quanto ela é preciosa. Então, todo o meio da nossa história vai ser marcado por lutas. Vai ser marcado por lutas. Mas por que o Senhor permite que seja assim? Por que Ele só conta o final? Por que Ele não conta para a gente como é que vai ser o meio da história? E aí, irmãos, eu posso dizer para vocês que tudo que Deus faz tem uma razão, tem uma explicação. E se no meio da história nós vamos sofrer, é porque Deus está querendo ensinar algumas coisas para nós. O caminho para o nosso propósito, ele não é fácil, porque ele não pode ser fácil. Se ele fosse fácil, nós chegaríamos a ele despreparados. Despreparados. Então, no meio do caminho, Deus te traz para o sofrimento, te ensina, te molda, te renova, te restaura, resolve algumas pendências da sua vida, para que no momento que você alcance a bênção que Ele te prometeu, você esteja preparado para entender a dimensão dela. É muito ruim quando a gente presenteia alguém que não estava preparado para receber um presente, e você vê claramente a reação daquela pessoa meio assim, né? Deus tem um presente extraordinário para nos dar. Mas Ele quer que nós tenhamos a reação de entender o que é que nós estamos recebendo. Então, para isso acontecer, vai ter que haver muita luta. Muita luta. Meus irmãos, eu gosto sempre de trazer algumas histórias bíblicas para que a gente simbolize o que nós estamos estudando aqui. E sobre propósitos, existem personagens na Bíblia que viveram justamente esse padrão. O propósito é revelado, o meio da história é cheio de percalços, até que ele assuma a bênção. Um desses personagens é Moisés. A história de Moisés nós não vamos ler aqui, porque nós vamos ler uma outra história, mas só para situar os irmãos em um exemplo. Moisés, ele viveu 120 anos. Esse foi o tempo de vida de Moisés. E desde a sua infância, Moisés já sabia qual era o propósito de Deus em sua vida. Porque a mãe dele o criou dizendo isso para ele. Já estava revelado, Moisés sabia. Moisés sabia que ele seria um grande líder de Israel. E na cabeça de Moisés fazia muita lógica que fosse isso mesmo. Por quê? Ele estava sendo criado por quem? Depois? Pela filha do faraó. Ele era praticamente neto do faraó. Então tudo estava muito propício para que ele se tornasse um líder e fizesse as vontades de Deus. Na cabeça de Moisés fazia muito sentido. Então os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram marcados por uma educação de primeira qualidade, nas melhores escolas. Moisés era um homem bonito, forte, carismático. As pessoas admiravam a imagem de Moisés. Ele era como se fosse um playboy ali no Egito. E as pessoas olhavam para ele e admiravam e esperavam dele que ele realmente virasse um líder. Porém, acontece um imprevisto.
A história da vida do cristão nunca é tão simples quanto parece. Sempre acontece alguma coisa que muda a rota. E Moisés mata um egípcio, e agora a situação muda, não está mais favorável a ele. E agora é a hora de viver a segunda fase da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos agora vão ser muito diferentes dos segundos 40 anos. Dos 40 aos 80 anos, Moisés passa a viver em um deserto, criando animais, ovelhas, em um estilo de vida completamente diferente do que ele vivia. Ele vivia no luxo do Império Egípcio e agora ele era simplesmente um pastor de ovelhas no deserto. E eu fico me perguntando, irmãos, o que é que passava na cabeça de Moisés durante esse tempo, né? Um tempo de solidão, de luta. 40 anos é muita coisa. É muita coisa. E esses 40 anos serviram para que Deus moldasse Moisés, para que Moisés recuperasse a sua identidade, que ele havia perdido o foco no Egito, se deslumbrado. O propósito de Moisés não havia morrido. Essa é a chave que eu quero que os irmãos entendam. Quando as coisas saem do rumo, não significa que o seu propósito morreu. Ele vai acontecer, ele está profetizado. E esses 40 anos que Moisés passa no deserto é o tempo que ele será moldado por Deus. É o tempo que ele vai apanhar da vida. Nós precisamos desse tempo de apanhar da vida, irmãos. Porque com 80 anos, Moisés recebe a bênção de ser o líder do povo de Israel, que havia sido profetizado na sua infância. Um propósito que demorou 80 anos para acontecer. E os últimos 40 anos da vida de Moisés é servindo a Deus. Mas veja como demorou. 3 fases, 40 anos de preparação. E você quer o seu propósito amanhã, cumprido na sua vida? Será que você está preparado para assumir a bênção que Deus tem guardada para você? Será que você já apanhou o suficiente da vida? E aprendeu o suficiente? Mas como eu falei para os irmãos, não é a história de Moisés que a gente vai se demorar aqui hoje. É uma história com um episódio mais curto, de um homem que para mim é referencial em muita coisa, que é o apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo passou por muitas viagens. E uma das viagens que Deus pediu para que Paulo fizesse foi a Roma. Roma, nos tempos de Paulo, era a grande metrópole do mundo. Tinha mais de 1 milhão de habitantes em Roma. Mais de 1 milhão de habitantes. Era uma cidade populosa, com muitos judeus, inclusive. Metade da população romana era só de judeus. E Paulo, naquele momento, estava bem longe de Roma. Estava numa cidade chamada Cesareia. Estava em Cesareia. E recebe o chamado de Deus para que vá para Roma. Paulo tinha certeza disso. Ele tinha certeza do propósito dele. Porque Deus queria que ele falasse com o imperador de Roma, com César, que naquele momento era o homem mais poderoso do mundo. Paulo deveria falar com o homem mais poderoso do mundo. Então, será que a viagem de Paulo foi às 1000 maravilhas? Ele pegou um barco e o mar estava perfeito, estava calmo, e ele chega a Roma, e César está de braços abertos esperando ele. Será que foi assim? Deus precisava preparar Paulo antes de receber o seu propósito. Então eu gostaria que você abra a sua Bíblia em Atos, livro de Atos. Vamos fazer a nossa primeira leitura de hoje. Livro de Atos. Atos no capítulo 27. Atos no capítulo 27, verso 18. Ok. Agora, Paulo toma um navio. Esse navio não tem somente ele. É uma tripulação de aproximadamente 300 pessoas, talvez um pouquinho menos. Ele toma esse navio e vamos ver o que é que acontece do verso 18 até o 20. Diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos
com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Primeiro problema, uma tempestade. Primeiro problema na viagem de Paulo. Uma tempestade que deixou todo mundo sem esperança. Já estava todo mundo com a certeza de que iria morrer. Então já vimos que não é um caminho simples. Já começou com dificuldades. E a primeira foi uma tempestade. E o que será que passou na cabeça de Paulo, quando ele tomou o navio para ir para Roma, e o mar começou a ficar agitado, e aquela tempestade começou a tomar conta, todo mundo achando que ia morrer? Mas Paulo tinha um propósito, né? Deus não prometeu? E aí, qual vai ser a postura de Paulo, então? Vamos continuar a leitura? Verso 21 em diante. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Paulo estava tranquilo, né? A gente imagina, então, esse navio balançando, as pessoas correndo para lá e para cá, e, peraí, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Foi prometido a mim que ninguém morreria aqui. A única coisa que vai se perder é o navio, ou seja, a gente vai afundar mesmo. A gente vai afundar. Mas a gente vai se salvar. Cerca de 300 pessoas, nenhuma vida se perder no naufrágio, isso é algo absurdo. Mas era a promessa de Deus. E Paulo, quando recebe a promessa de Deus, ele tem convicção daquilo. Ele não tem nenhum tipo de dúvida do que vai acontecer. Então ele se mostra tranquilo. De repente na sua vida você está passando por uma tempestade tremenda, irmãos. Mas você tem um propósito. Então por que eu vou me desesperar? Não tem motivo. Alivie também os que estão com você. Paulo se mostrou tranquilo e passou pelo primeiro problema. Mas era só o primeiro problema, tá? Nessa viagem, a tempestade. Depois surge mais um problema que está no capítulo 28, verso de 1 a 6. Então, vire a página da sua Bíblia. Atos, capítulo 28, verso de 1 a 6, temos a continuação dessa história. Que diz assim: Uma vez em terra, ou seja, eles se salvaram, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Ou seja, eles chegaram a uma ilha. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo já ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, ou seja, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: Certamente esse homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperassem que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos entender essa história, esse episódio dessa história. Paulo agora chegou naquela ilha, vê aquele povo morrendo de frio porque saíram do mar, numa tempestade, e aí o que é que ele pensa? Eu vou fazer uma fogueira para esse povo aqui, para a gente ter pelo menos um calor, né? E aí ele vai nos gravetos, vai mexendo na madeira, e de repente uma cobra morde a mão dele e fica agarrada na mão dele. Já imaginou a cena? Se fosse com você, qual a reação que você teria? Acredito que muitos aqui iriam se desesperar, ia correr de um lado para outro, não ia saber o que fazer. E a reação de Paulo foi muito simples. Ele simplesmente sacudiu a cobra assim
Uma cobra venenosa, ele sacode a cobra e vive a vida dele normal, parece que nada aconteceu. Nem 1% de afetação na postura que Paulo tinha. Segurança. E aquelas pessoas olhando para isso e não entendendo nada, por que ele não fala nada, por que ele age com tanta naturalidade. Por quê? Porque ele sabia do propósito dele, ele não iria morrer. Ele não iria morrer. Não tinha o que fizesse ele morrer. O propósito dele iria se cumprir. Agora, ele poderia muito bem, naquele momento, ficar se maldizendo. Poxa vida, eu vou aqui fazer uma fogueira para esses homens, aí de repente vem uma cobra e me morde. Ele poderia ter ficado se maldizendo, né? Mas não fez isso. Ele continua seguro do que ele tem na sua cabeça. E isso serve de testemunho. Já parou para pensar que os problemas que acontecem na sua vida, existem pessoas observando, vendo como é que você vai reagir? E de repente, se você fica desesperado, aquela pessoa vai achar que você nunca tem um propósito na sua vida nenhum. Mas se você mantém a postura, mantém a calma, alguma coisa diferente tem em você. Mas esse não era o último problema dessa viagem. A cobra não era o último problema. Temos mais um problema, que talvez seja o pior de todos. Lá em Atos, capítulo 28, verso 11, você vai ver qual é esse problema. É simples. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e por emblema Dióscuros. E tinha por emblema Dióscuros. Irmãos, quanto tempo Paulo passou nessa ilha? 3 meses. 3 meses. Ele tinha um propósito no início dessa viagem, que era falar com César. Aí acontece uma tempestade. Aí ele releva a tempestade, beleza. Depois uma cobra morde a mão dele. Vamos relevar também. Mas ele estava numa ilha praticamente deserta, não passava embarcação nenhuma ali, e ele teve que passar 3 meses dentro daquela ilha. E um dos grandes vilões do nosso propósito é o tempo. Porque a gente não tem paciência. E quando o tempo vai passando, parece que o propósito vai esfriando, né? E não foi o que aconteceu com Paulo. Foram 3 meses de reflexão e contato com Deus em uma ilha, solitário. Aquele povo que foi com ele, ele não conhecia. Então ele estava só ele e Deus para ter contato e se firmar no propósito. Não era esquecer ou deixar o propósito esfriar. A promessa de Deus não pode ser esquecida, irmãos. Se ela for esquecida, ela deixa de ser a promessa de Deus na sua vida. Lembre da promessa que Deus te fez. Segure nela. A demora é só mais um dos percalços, é só mais uma das preparações que Deus tem feito por nós. Agora, quem não tem certeza do propósito vive uma vida muito perturbada. Por quê? Na primeira prova que recebe, Paulo poderia ter dito assim: poxa vida, essa tempestade aqui deve ser um sinal de Deus, que ele desistiu do propósito. É melhor voltar para Cesareia. Uma tempestade assim do nada, não. Isso é sinal de Deus. Eu vou voltar para a minha terra, para Cesareia. Mas ele não fez isso. Depois vem a cobra. Aí ele poderia ter dito: agora sim é o sinal de Deus. Eu estava com dúvida antes, mas agora ele quer mesmo que eu desista. Não. Deus não refaz a proposta dele. É até o fim. E ele vai até o fim. E você precisa ir até o fim. Quando começarem a acontecer coisas ruins na sua vida, não significa que Deus desistiu do propósito com você. Não significa. Não abandone. Mantenha-se firme e perseverante. É isso que Deus quer de nós. Independente de qualquer coisa, precisamos manter o foco no propósito de Deus para a nossa vida, porque é o melhor. É o sucesso que nós podemos alcançar. Mas existe uma frase que, inclusive, eu falei para os alunos recentemente. Postei no meu Instagram, passei para os meus alunos em aula. A frase é a seguinte: quem tem um propósito não tem plano B. Não tem plano B. Não se conforma com plano B. Não aceita prêmio de consolação. Quem tem um propósito só tem um plano, só tem o plano A. E foca naquilo, e persevera naquilo. E existe um personagem bíblico que mostrou isso a Deus, que mostrou que não tinha plano B. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6.
Evangelho de João, capítulo 6, verso 66. Aqui é uma conversa entre Jesus e Pedro, preste bem atenção. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para quem eu vou, Senhor? Não tenho outro plano, não. Eu não tenho plano B, Jesus. Essa era a fala de Pedro. Se eu não for para o Senhor, para que lugar eu vou? Não passou nem pela minha cabeça. Eu não projetei uma segunda situação. Era isso que Pedro estava dizendo para Jesus. E olha que Pedro era muito falho. Nessa época aqui, ele fez um monte de besteira. Ele mostrou sua humanidade várias vezes. Mas ele também mostrava que o propósito dele estava vivo. Ele sabia o que é que ele tinha que fazer. E que não tinha um outro caminho. Que ele queria seguir o plano de Deus. Mas o grande problema é que nós queremos um caminho fácil para as coisas. Nós queremos que a bênção ela chegue caindo do céu assim. Você ora e recebe no mesmo instante. Você ora, aí de repente aparece uma notificação no seu celular. Não vou dizer que isso não aconteça. Acontece. Mas é muito raro. Geralmente Deus tem tanta coisa para te ensinar antes de você receber. Então, você ora e vai ser reformado. Depois que você entrega nas mãos de Deus, agora começa o processo de reformação. Agora começa um processo. E você precisa se entregar e mentalizar de que nada vai te impedir de alcançar aquilo que Deus te prometeu. E aí eu fico, às vezes, olhando algumas pessoas que oram e ficam desesperadas por não ver a resposta de Deus. E talvez Deus lá de cima deva estar dizendo assim: não é assim não, meu filho. Infelizmente não vai ser desse jeito que você quer. Você tem tanta coisa para viver ainda, para aprender. Isso que você está me pedindo é tão forte, tão importante. Precisamos manter o controle e a calma. A gente precisa aprender a descansar nos propósitos de Deus. Afinal de contas, esse é o título do sermão. Descanse nos propósitos de Deus. Descanse. Quando a gente descansa, a gente tem paz. E a paz é o que nós temos de mais valioso. Por isso que é o que o nosso inimigo quer tirar de nós. Ele quer tirar de nós a paz. Então ele manda um monte de provas. Mas quem entendeu o propósito não vai perder a paz. Porque sabe que no fim das contas você vai vencer. Não deixe o inimigo roubar a sua paz tão valiosa. O desejo de Deus é que você deite na sua cama e durma em paz, confiante nele. O Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Diz assim, é um verso bastante conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados, segundo o quê? Irmãos, quando eu preparei esse sermão, nem lembrava que esse verso tinha a palavra propósito. Mas olha a razão do descanso aqui. Deus tinha uma promessa, descanse na promessa. Todas as coisas que acontecerem estão contribuindo para você receber o seu propósito. Confie. Por quê? Porque você não é simplesmente uma criatura de Deus, você é um filho. Entenda que nós não somos criaturas de Deus, nós fomos escolhidos e nós somos filhos. O tratamento de um pai para com um filho é especial. Você não é um incrédulo que está abandonado na vida. Você tem um pai. E esse pai te prometeu uma coisa e ele vai cumprir. Quando nós estamos fracassados, irmãos, é o nome do nosso pai que está em jogo. Sabia disso? Quando você está fracassado, a história não é com você não, é com Deus. Estão mexendo com o nome de Deus. Quem vai resolver o problema é Ele. O nome dele está em jogo. E eu demorei muito para entender isso. Contar para os irmãos aqui que há menos de 2 anos, eu estava de joelhos no meu apartamento, chorando, desesperado, porque eu não via
como é que as coisas iam se resolver na minha vida. Eu passei por muitos problemas e muitas perdas, meus irmãos. E eu não via como é que Deus iria me dar uma saída para tudo aquilo que estava acontecendo, para aquele furacão de coisas. Desculpem. Eu acabei dando brechas ao inimigo e ele me derrubou. Mas eu sabia que o propósito de Deus não havia morrido. Eu sabia que Deus tinha promessas guardadas para mim. E o nosso Deus, ele é como um GPS. Provavelmente você já usou um GPS e às vezes a gente desvia da rota, né? A gente vai por um caminho que nós mesmos queremos traçar e o GPS, ele recalcula a rota. Mas o destino continua o mesmo. E eu tomei um caminho diferente para a minha vida do que o que Deus tinha traçado. E ele recalculou a rota. E ele me fez chegar à rota, ao propósito. Mas naquele dia, naquele tempo, a única coisa que eu tinha certeza era do meu propósito, mas eu não tinha a mínima ideia de como é que Deus iria agir. Eu olhava para a minha vida, olhava para o meu propósito e dizia assim: Senhor, as coisas não se encaixam aqui. Como é que o Senhor vai fazer? Não tem condição de fazer. Como é que eu vou sentir paz se o Senhor me prometeu isso e o que está acontecendo na minha vida é isso aqui? Tanta gente me perseguindo, sendo injustiçado por tantas pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, para que esse propósito seja alcançado. Eu não posso ver as coisas acontecendo e... Não, eu ficava inquieto. E Deus só me pediu uma coisa, irmãos. Descanse. Deixa eu fazer. Deixa nas minhas mãos. Você vai ver o que é que vai acontecer. E eu sentia Deus falando isso comigo. Descanse, que o seu propósito vai se cumprir. E eu via as injustiças acontecendo, e eu via que, humanamente, qualquer um no meu lugar teria que falar e teria que agir, tomar providências. Mas o que Deus estava pedindo era que eu não fizesse nada. Deixa na minha mão que eu vou fazer. E eu tive que confiar, entregar por inteiro. E Ele dizia para mim assim: se você abrir a boca, eu fecho a minha. Deixa eu falar, deixa eu te defender. Porque o problema não é contigo não, o problema é comigo. É o meu nome que está em jogo. Você não é meu servo. Você não deixou de ser o meu filho. Não tem o que você possa fazer que tire de você a condição de filho. Tudo o que você fizer, não deixa de... Você não perde o seu pai por isso. Pai é pai para sempre. E o Senhor me disse isso. Feche a sua boca. Quem vai falar sou eu. Aguarde o desfecho dessa história. No meio quem ganha é o vilão. No meio é o mal que prevalece. Você está no meio da história. Deixe de ansiedade. Paciência, calma. Persevere. Eu não te prometi. E nesse contexto todo eu lembro chorando e Deus mandou uma música para mim. E eu lembro que essa música, ela me destruiu emocionalmente, assim, porque era algo que eu não estava preparado para ouvir. E a música dizia justamente isso. Eu vou ler aqui um trechinho dela. Daqui a pouco, Emily vai cantar essa música. E, inclusive, o pregador, ele não é dos melhores, mas a cantora é ótima, né, irmãos? Mas essa música diz assim: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Olha que mensagem forte, irmãos. E eu recebi essa mensagem, esse hino. No momento que eu mais precisava, eu ouvi isso. A única coisa que você precisa fazer é descansar. Você está cheio de argumentos para falar, cheio de coisa para fazer, mas você não vai fazer nada. Deixa que eu faço, descansa, o trabalho é meu. Confie em mim. E eu fiz, e eu pude observar Deus me restituindo tudo que eu perdi. Tudo que eu perdi. E de uma forma milagrosa, irmãos. Fantástica. Um dia eu fui ancião na Igreja Central de Queimadas. Por 2 anos eu fui ancião na Igreja Central de Queimadas. E era aquilo que eu mais gostava.
Estar aqui num púlpito falando para vocês é aquilo que eu mais gosto de fazer na minha vida e não tem comparação com nada. E eu perdi isso por um tempo. E era o que eu mais sentia falta. De tudo que eu perdi, era o que eu mais sentia falta. E Deus me restituiu, e hoje eu posso dizer para vocês como uma forma de testemunho. Já fui convidado novamente para participar do acionato da Igreja Central de Queimadas. E do final do ano passado para cá, eu venho recebendo uma série de restituições, e Deus tem me embasbacado. A forma como Ele agiu. Ele só precisava que eu esperasse, que eu descansasse. E tudo foi feito da forma dele, que é a perfeita. Se fosse da minha forma, não ia ser assim. Deixa nas mãos dele. O teu propósito vai ser cumprido. Agora confia. Porque Deus tem um decreto extraordinário sobre você. Mas se você não confiar, vai ficar difícil que se cumpra. Deixa ele agir. Fecha a sua boca. Deixa ele falar por você. O problema é com ele, não é com você. Deixa ele resolver. Mexeram com o nome dele. Mas ele vai te restituir. Ele vai recuperar a sua honra e a sua dignidade. Convido agora a Emily para cantar o hino final.